Hi guys, aqui quem fala é o professor. Ok? Hi guys, hoje a gente vai estar repondo os WH questions no uso do third conditional, tá? Então a gente vai partir de uma revisão do third conditional e eu vou acompanhando com vocês aqui o que a gente precisa ver e quais são os usos, ok? Específicos desses casos. Deixa eu só puxar aqui. Deixa eu subir a tela. Peraí. Só um pouquinho, guys. Aqui no uso do WH question no third conditional, a gente tem a forma, né, de third conditional. Aqui, por exemplo, what would they have done if they had lost their jobs? Voltando nos usos do third conditional, o que a gente percebe? Que ele sempre vai estar falando de uma coisa que você gostaria de ter mudado no passado, um arrependimento, ok? Ou, por exemplo, um lamento que você tem pelo outro, usando, por exemplo, he, o she, o it, o you ou they. Aqueles que a gente não usa como o próprio I, ok? Então lá, a question é: what would they have done if they lost their jobs? Como a gente pode responder, né? They had, lá, they had, que a gente está usando aqui na parte do past participle para responder. Então, they have looked for a new job. O have aqui, they had looked for a new job. Eles teriam procurado outro emprego, né? Ou they hadn't had looked for a new job. Aqui nos WH questions, você sempre coloca ele no início, né? E não se responde com yes or no. Logo em seguida, would e a forma do present perfect. Depois do vírgula with, a gente está usando a fórmula do past perfect, ok? What would they have done, vírgula, parte do if they had lost their jobs. Essa partícula do if, ela não troca, tá? Ela vai estar sempre na forma afirmativa aqui dentro das perguntas com WH questions, ok? Colocando uma condição, um porém, ok? If I told him the truth, how would he have felt? If I told him the truth, how would he have felt? Colocando if I told him the truth, eu também coloco essa partícula do if na afirmativa, ok? Depois da vírgula, eu tomei a liberdade de trocar aqui para outros WH question. Falávamos do what, agora estamos falando do how, de maneira, né? Como ele poderia ter se sentido. How would he have felt? Ok? Partícula com if está sempre relacionado ao past participle, ok? Contração e I had ficou if I'd told him the truth. Deixa eu puxar aqui. As formas curtas de responder, ok? Aquelas perguntas que não vêm com WH question, a gente coloca yes I would, no I wouldn't. If they needed help, would they have asked us? Yes, they would, or no, they wouldn't. As formas negativas eu sempre respondo tudo que ela poderia ser concordar ou discordar daquela ideia que está sendo apresentada. Muito importante também a gente voltar nessa parte de contractions, né? Would have, could have, you should have. Tem uma maneira própria de se pronunciar. Fica woulda, coulda, shoulda, ok? Woulda, ele significa um desejo, ok? A gente pode usar como um pedido solícito. Coulda, uma habilidade, uma possibilidade no passado. E por último, shoulda seria a melhor ação a ser colocada naquele passado. If I had a race car, if I had a race car, I shoulda. If I had
should. Vamos voltar aqui para um outro exemplo. That condition is sometimes used confusing because I'd can mean both had or would. So listen carefully and remember that I'd in the part of is and I had, and I'd is the result part is would. I should have talked to her. I should have talked to her if I had had the time. I should have talked to her if I had had the time. Ok? Ok? Então eu posso colocar em vez do would, o could ou o should com sentido diferente, ok? Se eu soubesse que ela precisava de mim, eu a ajudaria. If I had known that she needed my help, I should have helped her. Ok? Mais uma vez. If I knew that she needed my help, voltando aqui, calma aí. I should have known that she needed my help if she had emailed me. Okay? I should have known that she needed me if she have emailed me. Então se ela me mandasse uma mensagem, eu poderia eu deveria ajudá-la, ok? Então, mas uma coisa que não aconteceu nesse sentido. Sempre fala de coisas que não aconteceu, sentido contrário, tá bom? Coulda, passability and possibility. É pouca a diferença aqui do desire, polite request, e do passability. Para o coulda e o woulda, eles não tem muita diferença, ok? A gente pensa no coulda com uma chance que no passado seria uma chance um pouco mais provável de acontecer. Lá. Vamos aqui para alguns exemplos. Aqui, ó, coloquei para vocês alguns exemplos de frases, tá? E o que eu preciso que a gente faça, ó? A gente vai transformar essas duas frases soltas em uma coisa só. Sam didn't get up early. He was late for work. Sam didn't get up early. He was late for work. If Sam had gotten up early, he wouldn't have been late for work. We didn't bring our umbrellas. We got wet. Okay? If we had brought our umbrellas, we wouldn't have been wet. If we hadn't brought our umbrellas, we wouldn't be wet. Então nós não estaríamos molhados, ok? A 3. Jake didn't study. He failed the test. Então essas frases afirmativas eu coloco como, né? Eu coloco na afirmativa no tempo do past participle. Jake didn't study. If Jake had studied, he couldn't fail the test. Ele não falharia no teste, ok? He couldn't fail the test. Então essa parte negativa eu coloco logo na próxima frase. He couldn't have failed the test. Ele poderia não falhar no teste, ok? A 4. Eu preciso essa 4, 5, a 6, 7, 8, a 9, a 10 e a 11 e a 12. Eu preciso que você tente montá-la seguindo essa mesma sentença, a mesma estrutura, tá bom? A gente coloca o if. Se a forma estiver negativa, eu coloco essa frase na afirmativa no past participle, porque foi uma coisa que poderia ter acontecido no passado. Foi um arrependimento. Depois, coma, a vírgula, coma. Essa vem a forma afirmativa, né? O que aconteceu, agora não aconteceria mais, ok? Nessa possibilidade, ok? Nesse plano. Então ficaria, eu coloco o sujeito, he, ou I, ou you, ok?
coloco o wouldn't ou couldn't have, o próximo verbo no participle e o complemento. Nessa forma aqui eu vou mandar para você já no grupo e você vai tentando fazer essa parte, ok? Esse aqui você pode fazer no Student Book nas últimas páginas, ok? Deixa eu tirar aqui. Logo em seguida, ok? Pode pausar o vídeo e fazer agora, tá? Logo em seguida, quando terminar, você pode despausar o vídeo. Pausa agora, vamos lá. Pausando. Pode passar aqui rapidinho. Agora eu vou passar para você alguns vídeos específicos para a gente trabalhar com a música da Adele, ok? Também para a gente tentar pegar esses verbos que estão sendo conjugados no... Prontinho, ok? Terminando essa parte, pode enviar para mim, para eu ir corrigindo com você. Qualquer dúvida que tiver também, pode me chamar no mesmo instante no WhatsApp para a gente conversar sobre essa parte, ok? Aqui a gente tem um lyric muito interessante, ok? Uma música da Adele, ok? Eu vou colocar aqui, eu coloquei o link para vocês. If it hadn't been for love. Essa primeira parte aqui, ó, é só o primeiro parágrafo, tá, guys? É só o primeiro parágrafo. Essa segunda parte aqui é só a repetição da letra, para vocês não ficar uma coisa meio fora da estética. Então é só essa primeira coluna que vocês vão completar, ok? Então a música lá, ó, eu vou colocar aqui pra vocês, cantar junto com vocês aqui. Eu não sei exatamente se vocês vão conseguir ouvir essa gravação, mas qualquer coisa eu volto e edito essa parte. Sim, um pouquinho mais pra cá. Que grava, você vai gravar muito, né? Aqui, ó, Adele, If It Hadn't Been For Love Lyrics, ok? Nesse momento aqui que você estiver assistindo a aula, a gente vai cantar junto. Tentem cantar junto para você mesmo gravar, ok? Você vai conseguindo gravando ao tempo que você for repetindo, treinando mais uma vez a música, ok? Depois você canta 2 vezes, você já pode ir para o chart e completar o chart com os verbos que estão faltando na sentence, ok? Então a gente vai completando a sentence de acordo com o que vai aparecendo aqui na música, ok? Depois de fazer isso, você pode pausar o vídeo e eu vou corrigir com você, tá bom? Corrigindo essa parte, a gente vai dar uma analisada nos verbos que são utilizados nas frases e o sentido que tem em cada estrofe. Vamos lá, então vamos começar. Se não fosse por amor, if it hadn't been for love. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the bloody rain without $1 to my name if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love.
Nobody knows it's better than me. I won't be wishing I was free. Better been if it hadn't been for love. Or cold walls against my will. At least I know he's lying still. For cold walls without parole. Lord have mercy on my soul. Never would have gone to the side of town if it hadn't been for love. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44, but myself behind J House door. Hadn't been if it hadn't been for love. Wow, refrão. For cold walls against my will. At least I know he's lying still. For cold walls without parole. Lord, have mercy on my soul. To Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have loved up at 44, but myself behind a jailhouse door. If it hadn't been, if it hadn't been for love. Hadn't been, if it hadn't been for love. Hadn't been if it hadn't been for love. Então lá. Never would have to Birmingham if it hadn't been for love. Ok? Qual foi a consequência? Se não fosse por amor. Né? Então vai repetindo várias vezes essa mesma condição. Ok? If it hadn't been for love. Never woulda. Aqui essa forma woulda é escrita informalmente, ok? Significa would have. Então está falando aqui do present perfect tense. Never woulda through the blinding rain without $1 to my name if it hadn't been for love. Next one. Never would the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been like a wayward wind if it hadn't been for love. Depois, preparação. No one knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been for love. Refrão. For cold walls against my will. At least I know he's lying still. For cold walls without parole. Lord have mercy on my soul. E vai repetindo com outras formas, ok? Não vai até a segunda página, ok? Então a segunda parte ela repete a mesma coisa. Never would have a 44, put myself behind a jailhouse door if it hadn't been for love. For cold walls against my will, at least I know he's lying still. For cold walls without parole, Lord have mercy on my soul. E repete, ok? Then it repeats to the last phrase here. Terminando essa parte,
A gente já vai abrir aqui no Grammar. Essa page para vocês. Agora sim, ó. A gente vai pausar essa parte. Depois de terminar a música, a gente vai usar o Grammar. E eu vou passar pra vocês as pages, ok? Tem vários exercícios diferentes aqui, ó. Deles escolher. É simplesmente colocar no verbo correto, a forma correta. Se a gente vai usar o did, o had, qual forma do passado, o present perfect, qual forma que a gente vai usar aqui no exercise 10. Então lá, essa page que eu estou filmando agora para vocês é a page. Deixa eu não falar besteira, né? Size 10. Yes. Workbook, page 38, a página 38. Página 38 tem o exercício 10, que vocês precisam corrigir, ok? A forma do verbo. Então, I'm not seeing my mom since yesterday. Tem o tempo de since yesterday, né? Qual que é o tempo que usa com o since? Será que a gente pode falar isso no past perfect ou no present perfect? Que vem de um momento do passado até o presente. For 5 years. Depois embaixo, Spanish, your friend, my friend yet. Só colocar aqui na forma do participle, ok? Ok, então exercise 10. Exercise 8 aqui. Exercise 8 da page 38. Aqui tem lá who, where, how far, how much, how long, which, whose, how many, what e how often. A gente tem dois aqui parecidos, né? How far, ele vai indicar sempre uma distância em quilômetros e o how long uma distância em minutos, tá? Então sempre que eu pergunto com how far ou how long, eu quero saber a quantidade de tempo ou de quilômetros para chegar até tal lugar, ok? Depois, how much a gente usava para quê mesmo? Isso, how much usado para dinheiro ou coisas incontáveis, certo? Aqueles que a gente já a gente trabalha em todas as aulas lá, ó, how para saber de maneiras, ok, manners, where, places, who vai buscar persons, ok? Cada uma dessas sentenças aqui vai procurar uma coisa em específico. E essa coisa está sendo grifada, ó, do lado da question. Tá? Entre parênteses e colocando aqui, ó, twice a day, on foot, em São Paulo, a month, 15 minutes, pasta, Marcos, mine, 10, a thousand ou that one. Quando a gente falar de whose, a gente quer saber o dono de alguém, dono de alguma coisa, ok? Ou com parentesco de alguma coisa. Who's those purse? Who's this purse? Ok? Which já é diferente, porque às vezes confunde. Which é para selecionar um ou outro, o whose é para falar de quem pertence. Então, how often, frequência, how many, para coisas, para quantidades contáveis, para countable, e o what para informações específicas. Na de baixo a gente coloca o some or any, lembrando da regrinha das questions e qual que entra nas affirmatives. Agora sim, grammar. Grammar a gente vai fazer essa page aqui, ó. Page 19. Na page 19, a gente só precisa translate those sentences. Você gosta de sorvete? How can we say it in English? Ela não quer beber vinho. Como a gente pode traduzir também isso para o inglês, ok? Então são algumas frases simples que a gente vai passar para o inglês. Se tiver alguma dúvida aqui a respeito dos tempos aqui, podem perguntar e interagir no chat, tá?
Next one. Aqui, ó. A page 39. Ok? Lembra que o if, né? Ele vai estar sempre carregando com quem? Qual estrutura? O if está sempre junto da estrutura do had, ok? Do past perfect, aquele que tem o have, o had, ok? Então, if I had time to call you, it would be sooner. Então seria mais cedo. If I had time to call you, it would be sooner. It would have been sooner, ou seja, seria mais cedo. E aqui, ó, if I had came earlier, I would have had time to talk to you, ok? Então coloquei essas duas primeiras frases aqui para as próximas você seguindo esse mesmo exemplo, ok? Aqui, ó, essas que tem question, você deixa no final. Depois de fazer todas as frases afirmativas, deixa essas questions no final e coloca só daquela forma, começando pelo would. Aqui no início, né, vamos colocar só essa aqui como um exemplo. If I had time, if I had graduated in odontology, what would you have done to your family? Então essa primeira frase aqui, ó, what would you have done to your family, é a mais importante. A gente pergunta o WH question junto do tempo do would ou do could, ok? O que você poderia ou teria feito vai estar junto com o WH question no início. Okay. The next page is page 40. You need to write a title and think. How was the party, the last party that you have been to? It was balada, it was a birthday party, ok? Vai colocar aqui sobre a party, eu preciso que seja descritivo, ok? Lembra que a gente usa o present perfect para falar dos eventos acima de tempos específicos, né? Então coloca aqui no present perfect, quer dar mais detalhes sobre uma coisa específica, você coloca o simple past. Espero que não tenha ficado muito longo. Qualquer dúvida, eu faço aqui. Eu vou partindo para corrigir com você, tá certo? That's it, guys.